Oi, minha deusa, filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos essa ancoragem, se inscreva aqui no portal de Afrodite, ative o sininho e permita que essa vibração divina continue fluindo até você todos os dias. Afrodite desperta nesta mulher a consciência que muda destinos. Retira dela a necessidade de ser garantia na vida de alguém que ainda não decidiu ficar. Remove a urgência de mandar mensagem só para manter contato. Remove o medo de silenciar e ser esquecida. Ensina ela que o medo de perder só nasce quando existe risco real de perda. E risco real só existe quando a mulher sabe se retirar com dignidade. Afrodite tira dela o impulso de responder imediatamente. Tira dela a ansiedade de explicar tudo. Tira dela o hábito de aceitar migalhas para não ficar sozinha. Coloca nela a postura de quem sabe que é valiosa. A postura de quem não corre atrás de quem não demonstra intenção clara. A postura de quem não disputa espaço, mas ocupa o próprio lugar com firmeza. Que ela entenda que homem nenhum teme perder aquilo que tem como garantido. Ele teme perder aquilo que pode escolher outro caminho. Desperta nela a força de manter a própria vida ativa. Que ela continue cuidando do corpo, dos projetos, da espiritualidade, das amizades. Que ela não pause a própria evolução esperando decisão de ninguém. Afrodite ensina essa mulher a ser presença marcante e ausência sentida. Ensina ela a não implorar por esforço. Ensina ela a observar atitudes, não promessas. Que ela não ame com desespero. Que ela não se entregue por medo. Que ela não se diminua para parecer mais fácil de manter. Que o homem que estiver diante dela perceba que ela não ficará disponível indefinidamente. Que ele sinta que precisa se mover se quiser permanecer. Que ele entenda que silêncio demais pode custar caro. Afrodite, coloca nela a serenidade de quem sabe o próprio valor. E quando houver desinteresse, que ela tenha coragem de recuar sem escândalo, sem drama, sem ameaça. Porque a postura verdadeira não grita. Ela se posiciona. Que ela pare de tentar convencer alguém a ficar. Que ela pare de provar que é suficiente. Quem precisa ser convencido já não está pronto. Desperta nela a consciência de que o medo de perder nasce quando a mulher deixa claro, com comportamento, que não aceita menos do que reciprocidade. E se ele não sentir medo de perder, que ela tenha maturidade para entender que não é ali que o amor deve permanecer. Aphrodite fortalece essa mulher para que ela nunca mais confunda insistência com amor. Que ela escolha ser rara, não acessível demais. Que ela escolha ser respeitada, não apenas desejada. Que ela sustente postura mesmo quando o coração quer correr. Que ela mantenha dignidade mesmo quando sente saudade. E que diante dela, todo homem perceba que amar essa mulher é uma escolha consciente, não um privilégio garantido. Filha, escute com atenção. A postura que faz um homem sentir que pode te perder não é ameaça, não é joguinho, não é manipulação. Consequência natural de uma mulher que sabe que não depende de ninguém para existir. Afrodite ensina que o homem só valoriza aquilo que exige dele posicionamento. Se você facilita demais, se você corre atrás demais, se você sempre resolve o silêncio dele, você elimina o espaço onde o esforço deveria nascer. Desperta nelas, Afrodite, a consciência de que disponibilidade ilimitada mata o instinto. O instinto masculino responde ao desafio saudável, à admiração, ao espaço que precisa ser conquistado. Ele não responde à insistência constante. Que ela pare de se antecipar. Que ela pare de mandar mensagem primeiro toda vez. Que ela pare de justificar o comportamento dele para si mesma. Que ela pare de se convencer de que está tudo bem quando claramente não está. Coloca nela a coragem de observar. Se ele quer, ele demonstra. Se ele valoriza, ele investe. Se ele teme perder, ele se posiciona. Afrodite retira dessa mulher o medo do silêncio. Ensina ela que silêncio também comunica. Se ele se afasta e não retorna com intenção clara, que ela não corra para preencher o vazio. Que ela entenda que amor não é insistência unilateral. Amor é reciprocidade consciente. Desperta nela a disciplina emocional de não reagir a cada mínima mudança de comportamento. Que ela não transforme a ansiedade em ação precipitada. Que ela aprenda a esperar sem se desorganizar. Homem nenhum teme perder quem sempre está disponível independentemente do esforço. O medo nasce quando ele percebe que a mulher tem padrão. Que ela pode ir embora. Que ela pode escolher outro caminho. Afrodite coloca nela padrão firme. Padrão não é exigência arrogante. É limite claro. É saber dizer não. É saber recuar. É saber que, se não houver movimento do outro lado, ela não continuará investindo sozinha. Que ela abandone o hábito de implorar atenção. Que ela abandone o hábito de aceitar desculpas repetidas. Que ela abandone o hábito de esperar mudança sem atitude.
coloca nela elegância ao se retirar, que ela não ameace ir embora, que ela simplesmente vá quando necessário, sem espetáculo, sem desespero, sem última tentativa dramática, porque quando uma mulher sai em silêncio e com dignidade, o impacto é maior do que qualquer discussão. Afrodite ensina a ela que o medo de perder não se desperta com palavras, se desperta com postura, que ela viva sua vida, que ela mantenha compromissos, que ela tenha prioridades além do relacionamento, que ela não gire sua rotina em torno de um homem indeciso. E se ele perceber que pode te perder, que isso não seja resultado de jogada estratégica, que seja resultado da sua verdade. Se ele sentir que precisa se mover para não te perder, é porque você deixou claro, com comportamento, que não aceita ser opção. Desperta nela a consciência de que quem quer ficar, encontra forma. Quem quer manter, encontra esforço. Quem quer amar, encontra responsabilidade. E se não houver medo de te perder, que ela entenda que talvez nunca tenha havido intenção. Deusa fortalece essa mulher para que ela sustente postura mesmo quando sente saudade, que ela mantenha padrão mesmo quando sente vontade de ceder, que ela não se traia para manter alguém, que ela aprenda a amar com dignidade, que ela aprenda a esperar com equilíbrio, que ela aprenda a sair com elegância. Filha, existe algo que você precisa entender com clareza absoluta. Quando você começa a agir como se ele fosse sua única possibilidade, você entrega o controle da dinâmica. E quando uma mulher entrega o controle da própria energia, o outro deixa de sentir risco. O instinto masculino não responde à segurança excessiva. Ele responde à possibilidade de perda. E essa possibilidade não nasce de ameaça, nasce de independência real. Afrodite ensina que a mulher que tem vida própria é naturalmente magnética. Quando você tem metas, compromissos, interesses, rotina organizada, o homem percebe que precisa disputar espaço dentro da sua agenda. E isso ativa esforço. Se você está sempre disponível, sempre pronta, sempre respondendo em segundos, você não cria tensão saudável. Você cria acomodação. Que Afrodite te ensine a não ser previsível na entrega. Não no sentido de jogo, mas no sentido de não girar sua existência em torno de alguém. Que ele perceba que você tem mundo, que você tem foco, que você não está esperando o próximo sinal para existir. Outra coisa importante. Pare de justificar comportamento mínimo. Quando ele demora, você inventa desculpa. Quando ele falha, você relativiza. Quando ele não prioriza, você diz que ele está ocupado. Afrodite te pede lucidez. Se o comportamento não corresponde, não romantize. A postura que faz ele sentir que pode te perder começa quando você para de tolerar inconsistência. Não é grosseria. Não é frieza. É clareza. Que você aprenda a observar o padrão, não o discurso. Palavras são fáceis. A ação exige intenção. Se ele quer manter você, ele vai agir. Se ele sente que você é rara, ele vai se mover. Se ele percebe que você tem limite, ele vai respeitar. Afrodite não te ensina a manipular silêncio. Ela te ensina a não preencher todos os espaços com ansiedade. Quando você para de correr atrás, você começa a ver quem corre em sua direção. E isso é revelador. Que você não tema o afastamento. Às vezes, o afastamento mostra quem realmente sente. Se ele não se move quando você recua, talvez nunca estivesse disposto a sustentar algo maior. Desperta em você a coragem de não disputar atenção, de não competir com outras mulheres, de não provar que é melhor. Quem precisa provar já está em desvantagem. A mulher que pode ser perdida é aquela que sabe ir embora. Não porque quer testar, mas porque sabe que merece reciprocidade. E reciprocidade não se implora. Que você entenda que o medo de perder só nasce quando existe admiração. E a admiração nasce de postura, coerência e firmeza. Continue vivendo. Continue evoluindo. Continue investindo em você. Quanto mais sólida você se torna, mais claro fica para qualquer homem que estar ao seu lado é privilégio, não garantia. Filha, há um ponto decisivo que separa a mulher que é temida de perder da mulher que é tomada como certa. Ela não negocia a própria paz para manter alguém. Quando você começa a suportar pequenas ausências, pequenas falhas, pequenas incoerências, você ensina o outro qual é o seu limite. E se o limite é baixo, o esforço também será. Afrodite não pede que você seja dura. Pede que você seja íntegra. Integridade é quando o que você sente, o que você pensa e o que você faz caminham juntos. Se algo te incomoda e você finge que está tudo bem, você rompe sua própria coerência. E incoerência enfraquece magnetismo. O homem só sente risco real quando percebe que você não depende da validação dele para continuar inteira. Quando ele entende que sua ausência não paralisa sua vida, algo muda. Ele percebe que precisa se posicionar ou pode perder espaço. Não se trata de criar distância artificial.
Trata-se de manter seu eixo. Se você já fez sua parte, já demonstrou interesse, já abriu espaço, não ultrapasse esse ponto. Quem deseja permanecer encontra caminho. Afrodite também te alerta sobre excesso de explicação. Quanto mais você explica seu valor, menos ele é percebido. Valor se demonstra em comportamento. Se você aceita ser tratada como opção, não importa o discurso, sua energia comunica disponibilidade sem critério. A postura que ativa medo de perder nasce da combinação entre doçura e limite. Você pode ser carinhosa, atenciosa, interessada, mas não pode ser ilimitada. Limite é o que define padrão. Outra verdade importante. Muitas vezes você não quer que ele sinta medo de te perder. Você quer sentir segurança. E isso só acontece quando você percebe que não está correndo atrás sozinha. Quando existe reciprocidade, o medo diminui porque há equilíbrio. Afrodite não quer que você viva tentando provocar reações. Ela quer que você viva de forma tão alinhada que qualquer homem perceba naturalmente que te perder é prejuízo. E prejuízo só existe quando há valor. Se você se trata como prioridade, organiza sua vida, cuida da sua imagem, desenvolve sua mente, mantém seus projetos, você se torna investimento, não passa tempo. Homens investem onde vêem retorno. E retorno aqui significa paz, parceria, crescimento. Não ofereça intensidade sem estrutura. Não ofereça exclusividade sem compromisso. Não ofereça energia constante para quem entrega esforço mínimo. Quando você mantém esse equilíbrio, você deixa claro que estar ao seu lado é escolha consciente, não conforto automático. E se ele perceber que pode te perder, não será por jogo. Será porque você parou de se diminuir para mantê-lo confortável. Filha, você precisa entender algo que muda completamente a dinâmica. Quando você tem medo de perder, você se adapta. Quando você para de ter medo, você seleciona. E essa mudança é percebida imediatamente. A mulher que teme perder flexibiliza demais. Ela aceita atrasos constantes. Aceita promessas vagas. Aceita planos incertos. Ela diz que entende, que compreende, que vai esperar. Mas por dentro está insegura. Essa energia de insegurança é sentida. Afrodite não trabalha com insegurança disfarçada de paciência. Ela trabalha com tranquilidade real. Tranquilidade é quando você sabe que, se não for esse, haverá outro no mesmo nível ou melhor. Não por arrogância, mas por consciência do próprio valor. Quando você para de agir como se ele fosse sua única oportunidade, sua postura muda, seu olhar muda, sua comunicação muda. Você não pressiona, mas também não se submete. Existe uma diferença entre ser compreensiva e ser permissiva. A mulher que ativa o medo de perder é compreensiva até certo ponto. Depois disso, ela se recolhe, não para punir, mas para preservar a própria energia. E preservar energia é sinal de maturidade. Homens sentem quando a mulher começa a se recolher de verdade. Não é silêncio estratégico, é mudança de investimento emocional. Quando você deixa de girar sua rotina em torno dele, quando deixa de ajustar seus horários para encaixar migalhas, quando deixa de aceitar planos em cima da hora, ele percebe. Não porque você disse, mas porque você mudou. Afrodite ensina que postura é constância. Não adianta agir firme um dia e ceder no outro. O padrão precisa ser mantido mesmo quando o coração sente saudade. A mulher que pode ser perdida é aquela que não se trai para manter alguém confortável. Ela não implora por ligação. Não pede confirmação constante. Não aceita relacionamento indefinido por tempo indefinido. Ela observa. E se não houver movimento, ela recua sem escândalo. O medo de perder nasce quando o homem percebe que a mulher não depende da decisão dele para continuar avançando. Ele percebe que, se não agir, alguém pode agir. Ele percebe que o espaço não está garantido. Mas mais importante do que ele sentir medo é você sentir dignidade. Porque se você mantém postura apenas para provocar reação, você volta à dependência. Afrodite quer que você seja inteira independentemente da reação dele. Se ele vier com maturidade, você recebe. Se ele não vier, você segue. Essa segurança silenciosa é o que realmente transforma a dinâmica. Então vamos fechar com força, clareza e identidade. Filha, a postura que faz um homem sentir que pode te perder não nasce de jogo. Nasce de verdade. Nasce quando você decide que nunca mais será garantia na vida de alguém que não se posiciona. Nasce quando você para de correr atrás de quem não demonstra intenção clara. Nasce quando você entende que seu valor não depende da atenção de ninguém. Afrodite não quer que você provoque medo. Ela quer que você desperte respeito. E respeito só existe onde há limite. Só existe onde há padrão. Só existe onde há mulher inteira. Se ele sentir que pode te perder, que seja porque você se tornou inegociável. Porque você parou de aceitar indefinição.
porque você escolheu dignidade antes de carência. E se ele não sentir que você tem a maturidade para perceber que não é ali que sua energia deve permanecer, a mulher que sabe ir embora nunca precisa implorar para ficar. A mulher que sustenta a postura nunca precisa competir por atenção. E a mulher que conhece o próprio valor jamais será tratada como opção. Permaneça firme, permaneça rara, permaneça inteira. Porque quando você ocupa o seu lugar, quem quer ficar aprende a se posicionar.